Hoje as bolsas amanhecem em queda, com Microsoft e Meta reportando resultado. E aqui no Brasil, ontem a gente teve um cheiro de algum tipo de política de corte de gastos, mas ninguém sabe se é verdade. Começando aqui por Microsoft. Microsoft reportou resultado, está caindo 4% no pré-mercado nos Estados Unidos agora. Meta também cai quase 4% no pré-mercado dos Estados Unidos. E os investidores estão preocupados em ambas com aumentos de gastos acima do esperado. Com isso, futuros dos Estados Unidos, S&P agora cai 0,78%. Nasdaq, a bolsa da tecnologia mais pesada nessas ações, cai um pouquinho mais de 1%. Ontem que também tiveram leve queda, a gente teve 0,33% de queda no S&P e 0,56% de queda na Nasdaq. Pudera também, né? Dá uma olhadinha, enquanto o S&P já subiu esse ano 22,5%, a gente tem Nasdaq que já subiu 25% esse ano, então é natural algumas realizações aí no meio do caminho. Mercado que está antecipando muito a vitória de Trump lá nos Estados Unidos e agora, conforme vão saindo alguns dados econômicos, essa semana está saindo uma bateria, ele começa a ficar um pouquinho mais atento tanto a dados econômicos quanto a eleições e também earnings. Então a gente tem aí Meta e Microsoft trazendo um certo mau humor para o mercado. Falando em dados econômicos, anteontem a gente teve JOLTS, que é a abertura de vagas de emprego, que vieram abaixo do esperado, sinalizando uma economia dos Estados Unidos desaquecendo. Só que ontem a gente teve ADP, que também são dados de emprego, sinalizando uma economia forte, foram muito acima do que era esperado. E a gente teve um PIB um pouquinho mais fraco do que a expectativa. A gente pode classificar como neutro, mas pode também ter algum tipo de medo ou preocupação dos investidores com uma desaceleração na economia. Lembrando que hoje a gente tem PCE, inflação dos Estados Unidos, que não está tanto em foco recentemente. O mercado americano não tem se preocupado tanto com inflação, a não ser que venha algo muito diferente do esperado. O mercado americano está mais preocupado com emprego. Essa é a maior preocupação do Fed. Amanhã a gente tem payroll saindo e hoje a gente tem dados do PCE, inflação, mas como eu falei, muito importante de ficar ligado, é às 9h30, só que não é o principal foco agora do mercado. Além disso, a gente teve decisão de juros no Japão, que veio em linha com as expectativas. Nesse exato momento, o iene se valoriza contra o dólar, 0,60. Esse aqui é o dólar contra o iene. A gente tem, então, uma desvalorização do dólar contra o iene de 0,60, fazendo com que o DXY tenha leve queda agora, passando aqui, caindo da casa dos $104 que ele esteve nos últimos dias, com um euro também se valorizando. A gente acabou de ter dados de inflação saindo mais ou menos em linha com as expectativas, um pouquinho acima do que era o esperado, 0,1% no anual, e um desemprego num recorde de baixa na Europa, significando economia aquecida, e economia aquecida, juros não podem ser cortados, ou pode indicar que os juros não vão continuar sendo cortados da mesma forma que vinha sendo na Europa. E com isso, bolsas na Europa em queda também agora pela manhã, algo em torno de 1%. Agora falando de minério de ferro, a gente tem o minério de ferro subindo um pouquinho, 0,32, na casa tentando bater lá os $104. Tivemos PMIs na China pela primeira vez em 6 meses, ficando acima lá da casa dos 50, mostrando que a economia talvez esteja melhorando. A gente tem petróleo subindo, indo ali a $72. Ontem a gente teve uma alta no preço do petróleo. Parece que a OPEP está estudando postergar o aumento de produção e também a gente teve menos estoque do que era esperado lá nos Estados Unidos. E Bitcoin está parado aqui nos $72 mil. Bitcoin que vem refletindo uma possível eleição do Trump, 14% de alta já nesse último mês. Agora vindo para Brasil, ontem a gente teve o Ibovespa caindo 0,07, a gente teve um índice futuro caindo 0,20, dólar futuro que chegou a subir, caiu 0,2%, e todos os days futuros caindo ali, tanto os curtos quanto os longos. O dólar futuro, ele chegou a tentar subir ao longo do dia, mas com notícias que ninguém sabe o que é verdade e o que não é, sobre cortes de gastos aqui no Brasil, a gente teve ele perdendo força e caindo no final do dia. Segundo o Estadão aqui, o mercado prevê corte de 25,5 bi nas despesas de 2025, mas o ideal seria um ajuste de quase 50 bi. Surgiu esse boato aqui de que a Arco Advice mandou que o anúncio de corte deve ficar entre 40 e 60 bilhões. Ninguém sabe o que é verdade e o que não é. A gente tem várias headlines aqui sobre o corte de gastos. Bloomberg anunciando que talvez o Brasil esteja chegando mais perto de um corte de gastos. O Haddad falando que ele entende a inquietação do mercado, mas tem gente especulando até sobre o jeito dele de falar. Enfim, bolsa aqui no Brasil e dólar, especialmente, estão muito sensíveis a esse tema e vão continuar até que saia algo concreto. Enquanto isso, ontem a gente teve CAGED mostrando uma economia forte, com mais empregos do que era esperado, e a gente também tem dados de emprego saindo hoje às 9 horas aqui no Brasil. Então é isso. Hoje, às 9h30, a gente tem PCE nos Estados Unidos e, como toda quinta, pedido de seguro-desemprego. 9 horas, a gente tem antes aqui, saindo a PNAD do Brasil, e vamos ficar ligado ao longo do pregão sobre o que a gente tem de novidades nos cortes de gastos. Muito obrigado pela atenção, bons negócios
E até amanhã. Eu já ia esquecendo de citar que hoje, depois do pregão, a gente tem Amazon, Apple e Intel reportando resultado. Isso também pode mexer muito com o mercado, como a gente está vendo Meta e Microsoft mexendo com o mercado. Agora sim, muito obrigado pela atenção, bons negócios e até amanhã.